Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje o nosso foco vai ser a saúde dos homens. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que uma em cada 25 pessoas em todo o mundo tem pelo menos uma infecção de transmissão sexual curável. E todos os dias ocorrem cerca de 1 milhão de novas infecções, colocando em risco e de forma inaceitável a saúde física, mental e emocional das pessoas. O fato é que, diferente das mulheres, os homens têm a tendência a negligenciar a busca dos cuidados de saúde em seu benefício. A equipa do programa Saúde e Vida conversou com alguns jovens no Centro de Saúde 1 de Junho, no distrito Camavota, na cidade de Maputo, que não se deixam levar pela vergonha e nem pelas normas culturais e buscam por cuidados de saúde quando têm alguma preocupação. Vamos acompanhar esta conversa na reportagem que se segue. Ao mijar, sinto um incômodo, uma comichão, não é sempre, mas sinto essa comichão que me trouxe na mente que é melhor ir à unidade sanitária, pedir por uma ajuda para ver se elimino e saber o que tenho. Senti os primeiros sintomas, acho que há 2 anos atrás, mas com aquela negligência do homem, né? Sente alguns sintomas e deixa. Okay. Já procurei centro de saúde no mesmo ano, isso foi em 2019, por aí. Eles foram dar lá uns medicamentos que eu tomei, então a dor vinha e passava, mas não chegavam corretamente a dizer que era uma infecção urinária. Só que com as conversas que nós temos e tudo mais, quando falas de doença, de infecção urinária, as pessoas começam... Tu percebes que o que eu tenho deve ser isso. Agora tive lá a receita, de lá com certeza os médicos têm lá o diagnóstico disso, então lá vou à farmácia para ter os medicamentos e poder medicar contra o que eu sinto. Hoje acordei e fui para o trabalho, só quando estava no trabalho, quando estava para começar as minhas atividades lá, laborais lá, comecei a sentir a dor. Então eu parei tudo, quebrei aquele machismo, né, que nós temos de ficar em casa e tomar automedicação. Então fui para lá para procurar saber o que se passa, porque eu posso estar cá a pensar que trata-se de uma infecção urinária, é aquela que eu venho tendo, a dor depois vai sumir. Mas é preciso saber o que é que eu tenho realmente. Né? Muita coisa que nós homens não temos o hábito de fazer. Nós sempre procuramos em automedicação. Vai passar, basta tomar isto, já vai passar. Eu chegar lá no hospital, é mais ou menos por aí, mas eu decidi quebrar esse padrão, porque é a saúde, é a minha saúde masculina que está em jogo. Hoje é infecção urinária, amanhã não sei o que é. Sempre que formos a sentir algo de estranho no nosso corpo, temos que correr a uma unidade sanitária para podermos ter ajuda e não desprezar os sintomas, porque às vezes os sintomas chegam a se desenvolver no corpo, acabam criando outras doenças. Então, antes que isso aconteça, é importante que a gente vá até o médico para recebermos lá algum conselho e ajuda. O primeiro apelo que eu tenho para dar aos homens, deixar o machismo de lado. Algumas doenças começam assim, pequenininhas, e vão se tornando um problema maior por causa do nosso machismo, da nossa masculinidade, posso assim dizer. Para hoje, ir para o centro de saúde, porque já não estava a dar, eu tive que quebrar isso. Então, o meu apelo aos jovens é que deixem do machismo e tratem da saúde, porque sem saúde não há nada. Sem saúde não há nada. Nós homens temos o hábito de acordar e ir à procura de dinheiro, mas se a saúde não estiver boa, não há dinheiro a se procurar, só há dinheiro a se gastar. Quando se trata da doença, não há forte, não há fraco. Doença é doença. Qualquer coisa que formos a sentir, temos que correr para lá. Nós, os homens,
também somos vulneráveis à doença. Sim. Não temos uma proteção que possa nos defender da doença. O organismo não escolhe nenhuma doença. Onde há doença, se não temos prevenção, sempre teremos lá a doença. Quando a dor da infecção urinária chega, você para tudo. Eu lembro uma vez que estava com os amigos, estávamos aí num convívio com amigos e começou. Onde eu estava sentado, permaneci sentado por várias horas, porque a dor era insuportável, que o ambiente onde eu estava, já não estava a sentir o ambiente, o meu cérebro conectou-se com a minha dor, então eu fiquei sufocado na dor. É uma dor insuportável, eu não desejo para ninguém. E se há alguém que está a passar por isso, melhor procurar ajuda, ainda há tempo, porque esta dor, nada. Sejamos muito prudentes e que tenhamos coragem de aproximar os médicos para que estejamos livres de certas doenças. Quando não tratadas de forma correta, as infecções de transmissão sexual podem causar complicações sérias para a saúde do homem, desde a esterilidade, a inflamação dos órgãos genitais, que pode levar à impotência sexual e mais chances do homem desenvolver o cancro do pênis. Só no mês de maio de 2022, em todas as semanas, foram amputados pelo menos 2 a 3 pênis no Hospital Central de Maputo, em decorrência do cancro do pênis. Vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre este assunto na peça a seguir com o urologista Dr. Nelson Chamo. O cancro, de uma forma geral, é uma doença em que há alteração das células de um órgão. Essas células, que deviam ter uma certa constituição, elas alteram a sua constituição e, por força disso, elas multiplicam-se de uma forma desordenada, de uma forma desnecessária e de uma forma descontrolada. E, para além de afetarem o órgão em causa, elas podem deixar esse órgão e migrar para os outros órgãos e ir afetar outros órgãos. Então, o cancro do pênis seria exatamente isso. Seria um crescimento, uma tumoração que resulta de um crescimento desnecessário, descontrolado, desregulado a nível do pênis, com alteração das características das células do órgão. E, consequentemente, essas células não conseguem desempenhar a função que deveriam desempenhar uma vez que estão transformadas. O cancro do pênis é isso. Em termos de causas, o cancro do pênis é essencialmente uma doença infecciosa, ou seja, ela é causada por um vírus. O mesmo vírus que está implicado no cancro do colo do útero, o HPV no caso. Sim, é o mesmo vírus. Então, este vírus induz a alterações a nível de células e que criam todas essas lesões que ia mencionando. Em termos de características, a principal característica é ter uma tumoração ou ter uma massa a nível do pênis, que nós chamamos muitas vezes em couve-flor, que manifesta-se como uma verruga que é ulcerada, ou seja, tem esta massa, acima dela fica uma ferida, com aspecto ligeiramente sangrante e também com alguma secreção purulenta. Essa é a forma, digamos, mais comum da apresentação. Obviamente que esta apresentação é numa fase em que este tumor está relativamente avançado, porque numa fase inicial este tumor pode ser apresentado por lesões menos expressivas. Por exemplo, uma pequena ferida, uma pequena borbulha, uma pequena área avermelhada, uma pequena área de erosão.
Essas podem ser as manifestações iniciais de um cancro do pênis. E o problema do cancro do pênis começa exatamente aí. Esta manifestação inicial não ser expressiva, muitos homens tendem a não dar a atenção suficiente a esta lesão, recorrendo muitas vezes à automedicação ou a tratamentos relacionados com infecções de transmissão sexuais, convencido que se trata de uma infecção de transmissão sexual, simplesmente, e não um princípio de uma lesão cancerígena. Porque nós sabemos a gravidade do cancro do pênis, nós usamos um princípio muito simples. Todas as lesões a nível do pênis, seja uma pequena borbulha, seja uma área avermelhada, seja uma pequena ferida, seja uma área em que esteja a supurar, a sair pus, ou seja uma placa, todas essas alterações têm que ser levadas a sério. Nem que seja, pode ser uma vesícula, uma bolha que tem água, tem que ser levadas a sério. É verdade que essas lesões também podem ser simplesmente sinais de uma infecção de transmissão sexual e não necessariamente o cancro. Mas porque elas têm o potencial de ser cancro, devem ser levadas muito a sério. E qualquer alteração manifestada destas formas tem que ser por observação do indivíduo especializado, um clínico que possa reconhecer esse tipo de lesões. Em termos de tratamento, basicamente o que é que se faz? Tem a observação clínica, que vai nos permitir caracterizar se essa lesão é maligna, ou seja, cancerígena, no sentido de princípio do câncer, ou se essa lesão estará associada a algum outro processo infeccioso. Estando associada a um outro processo infeccioso, obviamente, vamos instituir o tratamento geralmente medicamentoso para isso, às vezes é tratamento tópico, não é, a nível do próprio órgão, e vamos observar vamos ter uma observação apertada, no sentido de uma observação rigorosa para vermos o decurso, não é, desta lesão, se é para cura ou não. Sendo que esta lesão apresenta sinais de malignidade, ou seja, suspeitamos que seja o cancro, é importante fazer um procedimento que chama-se biópsia. E o que seria a biópsia? Biópsia seria tirar um fragmento muito pequeno desta lesão, um fragmento muito pequeno, e levar ao laboratório, não é? Lá ao laboratório ver que tipo de células estão envolvidas naquela lesão. Se notarmos que tem células malignas, células cancerígenas, aí faz-se o diagnóstico. Depois, de uma forma auxiliar, faz-se outros diagnósticos de imagem, não é? Para delimitar a localização desse cancro. E aí temos várias opções de tratamento. E as opções de tratamento incluem, se diagnosticado numa fase inicial, incluem, por exemplo, se o tumor foi pequeno, se for superficial, inclui remover só aquele segmento, só aquele pedaço do tumor. Por vezes, dependendo da localização, por exemplo, se o tumor estiver limitado ao prepúcio só, que é aquela pele que cobre a glândula, que é a cabeça do pênis, o tratamento vai ser essencialmente uma circuncisão. Portanto, numa fase inicial, temos várias opções de tratamento. Existem também opções de tratamento, digamos, entre aspas, queimar usando laser. Então, existem várias opções de tratamento numa fase inicial. O grande problema é quando o tumor já está avançado. Porque esse tumor pode não ser superficial, não estar apenas na pele, ele já ter invadido as outras estruturas do pênis, seja no pênis nós temos duas câmeras
que enchem-se de sangue no processo de ereção. Temos um outro tubo por onde sai a urina. Portanto, invadindo essas estruturas, aí nós já temos que optar em tratamentos, digamos, relativamente agressivos. E esses tratamentos incluem fazer uma amputação, seja ela parcial, não é? Dependendo da localização. Mas, por vezes, se o tumor é bastante extenso, teremos que fazer uma amputação total. Não só parcial. Quando é parcial, fica um segmento do pênis que o indivíduo ainda pode urinar através do pênis, e dependendo do segmento ainda pode ter atividade sexual. Mas às vezes nós temos de fazer uma amputação total. E quando fizemos uma amputação total, aí nós devemos encontrar um outro caminho por onde vai sair a urina. Podemos colocar um tubo a nível da barriga, não é? Aqui onde vulgarmente chama-se de baixo ventre, por onde vai sair a urina. Ou podemos fazer um orifício nas proximidades, um pouco da proximidade do ânus, e aí o indivíduo teria que urinar, não é? Sentado. Existem outras opções. E o mais grave de tudo é um outro procedimento que nós chamamos de masculinização, dependendo do nível de evolução deste tumor. Aí nós teremos que amputar totalmente o pênis, ir até a raiz do pênis e retirar todos os elementos do pênis, e também teremos que tirar os testículos. Tirando os testículos, e normalmente criamos um orifício nas proximidades do ânus, por onde o indivíduo urina. Portanto, o tratamento tem todas essas opções. Obviamente, há situações em que o tumor evoluiu tanto que, do ponto de vista cirúrgico, já não é possível fazer muito, já não é possível tirar ele. Aí nós temos que recorrer a outros meios de tratamento, seja ela principalmente a radioterapia, não é? Que no fundo vai ser mais do ponto de vista de controlo de dano, não é? Porque aí já não podemos tirar o tumor de forma cirúrgica. O que nos espanta relativamente ao cancro do pênis é exatamente este fato. Diferentemente de outros cancros que têm origem genética, não é? Que o indivíduo, não é por comportamentos do indivíduo, mas o indivíduo já nasceu propenso a isso. O cancro do pênis, não. O cancro do pênis estará, como disse, é uma doença infecciosa. E as suas formas de prevenção são acessíveis a todos. E quais seriam? A primeira de todas é a circuncisão. A circuncisão é importante na prevenção deste cancro, mas também é importante na prevenção do HIV. Por quê? Porque a pele do prepúcio ela tem características que lhe dão uma certa afinidade a esses vírus. Okay? Então, a remoção desta pele do prepúcio, que é o ato de circuncisão, já ajuda na prevenção. O segundo meio de proteção, ou de prevenção, é a higiene íntima, ou seja, a lavagem, simplesmente a lavagem do pênis. Lavar o pênis, lavar a glândula, não é? Que é a cabeça, lavar o prepúcio, aquele espaço que fica entre a pele e a cabeça, de remover toda a sujidade que está lá, evitar umidade nesta região íntima, não é? E a terceira forma mais fácil é o uso de meios de prevenção de doenças de transmissão sexual. E, obviamente, o preservativo, não é? O preservativo é um meio de proteção. Portanto, são medidas acessíveis a todos. Higiene íntima correta, a circuncisão masculina e o tratamento adequado de infecções de transmissão sexual são algumas medidas simples que podem ajudar a prevenir este cancro. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a saúde masculina. Bom, quando um paciente procura por ajuda médica em fase avançada, recomenda-se a amputação do pênis. Esta amputação pode ser total ou parcial, dependendo do estado do paciente. Portanto, na reportagem a seguir, vamos acompanhar como é feito este procedimento. Estive a sentir dores e aquela parte estragada, cheirava muito. Meio sentando em casa, e aí vinha moscas, então eu não sentia bem a minha vida. Todas as semanas, 2 a 3 indivíduos têm o pênis amputado de forma total ou parcial no Hospital Central de Maputo por conta de tumores que não foram diagnosticados e tratados precocemente. O Sr. Antônio Mazuz faz parte destas estatísticas. Ele explica que tudo começou com uma pequena e inofensiva ferida no pênis. De princípio, o Sr. Mazuz achou que se tratava de uma infecção de transmissão sexual curável. Foi fazendo o tratamento com antibióticos, entretanto, a ferida foi evoluindo e transformou-se num tumor. Essa doença começou no ano passado, em junho. Eu fazia tratamento nos doutores particulares, na África do Sul. Bem, eles não diziam nada, só dizer que daqui a 2 semanas voltas a fazer tratamento. Quando cheguei aqui, os médicos disseram que essa doença não se cura, mas eles podem operar. Então eu aceitei, não neguei. Eu senti mal, mas para fazer a doença é doença. Não há outra coisa a fazer. Em primeiro lugar é saúde, não é outra coisa. Após o diagnóstico, o cirurgião orientou o paciente acerca das opções de tratamento que oferecem a melhor chance de cura. E de modo a preservar o máximo possível o órgão, os médicos optaram por uma penectomia parcial, procedimento que consiste na amputação parcial do pênis para a retirada do cancro. Este dá para ver mesmo que é para uma parcial e dá para ver mesmo que vai ter um bom segmento. Normalmente nós falamos de 3 centímetros, né? Mas esse dá para ver que vai ter um bom segmento e dá para ver também que ele vai manter ambas as funções, tanto do ponto de vista urinar em pé e atividade sexual, vai ter copo. Agora é verdade que a sensibilidade depende muito da glândula. Este tumor envolve essencialmente a cabeça, a glândula, não é? Então temos que tentar 1 centímetro, mais ou menos do... Ok. Já tem a letra? Vamos começar? Neste caso em específico, o tumor envolve apenas a cabeça do pênis, a glândula, e uma pequena, mas pequeníssima porção do corpo do pênis, o que nos permitiu fazer uma penectomia parcial, ou seja, fazer uma amputação parcial. E porque o segmento de pênis, do corpo do pênis que ficou neste indivíduo, é um segmento suficiente para ele poder urinar como urinava, portanto em pé, poder urinar, conseguir direcionar o jato urinário, e também com este segmento, ele tem um segmento suficiente para ter atividade sexual. Portanto, neste indivíduo, felizmente, conseguimos manter tanto a atividade sexual como conseguimos
manter com que ele urine de uma forma adequada. A minha família deram um conselho, mas é bom ir ao hospital para se tratar dessa doença, verificar com a doença. E esse é o apoio que tive com a família. Bem, eu não sabia de que essa doença existe. Eu pensava que é uma doença normal que se cura. Depois, quando cheguei ao hospital, que não se cura essa doença de cancro. Eu, desde junho do ano passado, sofri muito. Até a data de hoje já sinto-me bem, depois de deixar a operação. Já não sentia aquele sofrimento que eu sentia. Agora estou bem. Eu sou no futuro que há de acontecer. Felizmente, nesse caso, conseguimos manter as funções do pênis. É verdade que, do ponto de vista sexual, em termos de sensibilidade, ele terá uma menor sensibilidade, porque a sensibilidade está essencialmente a nível do pênis, na transição, a nível do colo e um bocado a nível do corpo do pênis. Então, ele terá uma sensibilidade diminuída, é um facto, mas ele vai ter a ereção, que é muito importante. Conseguimos preservar isso. Há casos que nós não conseguimos, que temos que remover todo o pênis, incluindo remover os testículos. Nesse caso, conseguirmos preservar isso porque, de certa forma, este indivíduo veio um bocado mais cedo que os outros veio. Portanto, apelar ao reforço da higiene íntima, a circuncisão e uso de preservativo. Na combela que eu não nem conheço não vai usar, né? Só que uma vai lá, mas vai ver isso, mas as belas chama por mais cortas só que uma vamos olhar sanje Jesus. Tu antes ele antigo que foi uma ganca mas só contente com ele. A questão de fazer o diagnóstico precoce é fundamental. É fundamental porque permite que as modalidades de tratamento sejam aquelas que tragam o melhor prognóstico. Portanto, é importante. Por exemplo, este indivíduo, se chegasse muito mais cedo, provavelmente o tratamento dele seria apenas uma circuncisão. Conseguiríamos, de certa forma, manter a cabeça do pênis, não é? Fazendo apenas só a circuncisão. Da mesma forma, noutras patologias, o diagnóstico precoce é importante. É muito importante porque melhora as opções de tratamento. A prevenção do cancro do pênis está ao alcance de todos os homens, através de medidas simples como o uso do preservativo, boa higienização do pênis com água e sabão, bem como a retirada das eventuais secreções que se alojam acima ou abaixo da pele, a circuncisão masculina e tratamento adequado de infecções de transmissão sexual. Bom, embora pareça simples, fazer a higiene íntima ainda constitui desafio e grande barreira para a maioria dos homens. A prova disso é o aumento do número de casos de cancro do pênis no nosso país. Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Eu espero que a partir de hoje, você, querido amigo telespectador, tenha consciência sobre a importância de procurar por ajuda médica ainda em fase inicial para evitar consequências e riscos graves à sua saúde. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau!